Glória a Jesus. Aleluia. É verdade, Jesus. Vai trabalhar com o Pai, aleluia. Cantão, cancareira. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Jesus, na tua presença nós estamos. Ah, meu Pai querido, eu creio, Senhor, que o povo foi Eu creio, Jesus. O povo ele foi formado por esse Aleluia. aqui nessa oportunidade de formar o povo. E agora é a hora da cereja, Senhor. Ah, meu Pai querido, é como Daniel Deus, que a tua palavra Ele é o volta. último reino do Senhor, o último Aleluia, reino. Jesus. Aleluia. Aleluia. Casa toda, irmão. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que tu possa colocar nos lábios da tua serva. Aleluia. No coração dela, Pai. Em nome de Jesus. Eu não vou pedir para santificar a tua palavra, porque ela já está. Santifica o nosso coração, Pai. Glória. Glória a ti, Deus. Eu coloco todos aqui nas tuas mãos. Coloco a tua serva, que a tua palavra vai, meu Senhor. Tudo aquilo que já foi preparado. Maravilha, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nazaré. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. É real, né? É notória a presença do nosso Deus neste lugar, né? Aleluia. A palavra dele, ela conforta, ela consola, ela exorta, né? Ela nos instrui. E como o Senhor já falou no nosso meio, né? Nessa noite, eu sou grata ao Senhor, porque eu saí de casa pedindo uma resposta. E o Senhor, Ele já me respondeu. Aleluia. Muito alegrou meu coração. Não esperava, né, trazer a palavra dessa noite, mas assim aprove o Senhor. Então, eis-me aqui. Aleluia. Né, quero que todo mundo abra aí as suas Bíblias no livro de 2 Reis 4. Maravilha. Aleluia. Oh, Louvado seja o nome aleluia. do Senhor. Nazaré. Eu sei que a campanha é no livro de Daniel. Mas essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E hoje eu quero ser fiel e Ele já confirmou a palavra. Então, Aleluia. eu não vou mudar, né? Eu quero ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Livro de 2 Reis 4, versículo 24 em diante. Oh, aleluia. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do nosso Deus. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Então pôs os arreios na jumenta e disse ao seu moço: guia o animal e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela então, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro, e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu, e não me revelou. E disse ela: pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Vai e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Aleluia, somente até aqui. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome desse Deus, que é fiel, que é poderoso, que é Deus de milagre, que está presente neste lugar, porque a palavra dele, ela é fiel. E a palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele se faria presente. Então a presença dele é real e é garantida neste lugar. Aleluia.
Eu quero compartilhar brevemente com os irmãos, antes de entrar na mensagem, que em janeiro o Senhor colocou no meu coração de fazer essa campanha de 21 dias de oração. Eu estava no monte e o Senhor falava ao meu coração que quando Daniel orou, ele respondeu no primeiro dia, mas que a mensagem, que a resposta demorou a chegar. E ficou uns 3 dias ele falando isso ao meu coração, eu não entendia. E uma missionária amiga minha, lá do Maranhão, logo ali, né, pertinho, Ana Cláudia, uma querida que o Senhor me apresentou. Passou uns 3 dias o Senhor falando isso ao meu coração. Ana Cláudia me manda uma mensagem no Zap falando: Patrícia, o Senhor mandou a gente fazer uma campanha. A campanha de Daniel, 21 dias de oração. Eu falei, meu Deus, que tremendo. E aí a Ana me falou isso e a gente ia começar a se preparar para fazer a campanha. E aconteceu algo assim, eu cheguei do monte numa terça-feira e aconteceu algo, eu tive uma notícia. Irmãos, eu tive uma ordem de despejo da minha casa, dos meus, da minha família. Eu falei, Senhor, mas eu recebi aquela notícia e eu fiquei assim, paralisada, ouvindo, sabe? Falei, então tá bom, vou procurar uma casa para mim. E aí, como a Ana já tinha me falado sobre o propósito, eu falei, Senhor, eu vou fazer eu não vou sair agora, eu não vou me desesperar, eu não vou sair, eu vou fazer esses 21 dias de oração. E o Senhor vai me responder. E aí, no dia 15 de janeiro, a gente começou a nossa campanha. Oramos pela madrugada, oramos 3 horas da tarde. E à noite, quando eu cheguei em casa, minha filha falou assim: ô mãe, meu pai mandou a gente subir, ir pro 3º andar da casa, terminar lá e ficar lá em cima. Você não vai precisar mais alugar uma casa, você não vai precisar mais sair daqui. E aí, no dia 16, a gente mudou. A gente pegou nossas coisas e subimos. E fomos sem porta, sem nada. Vamos terminando a obra lá, irmãos. Eu vou falar para vocês. Hoje, para a glória de Deus, a minha casa está tão linda. A minha casa está rebaixada. A minha casa está pronta. Tem tudo dentro. E aquele que me deu a ordem de despejo, essa semana agora, para honra e glória do Senhor, o que faltava era um guarda-roupa. Ele foi lá, passou o cartão e comprou o guarda-roupa, está lá esperando o montador e montar. Aleluia! Porque Deus é fiel. Deus é fiel. No primeiro dia eu recebi a resposta da minha oração. No segundo dia eu já estava dormindo na minha casa nova, no meu canto, no meu lugar. E eu continuei fazendo a campanha. Eu terminei os 21 dias de oração e eu e Ana, a gente orava 3 da manhã, 3 da tarde e 10 da noite. E 3 vezes ao dia, né? Como Daniel. E foi bênção, foi vitória. Então creia e confie. Porque o nosso Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. Aleluia. O mesmo Deus que operou milagre no passado, ele opera hoje, vai operar amanhã e continuará operando eternamente. Aleluia. Para a glória do nome dele. Não é para a glória da irmã Patrícia, não é para a glória do pastor, mas é para a glória do nome do Senhor. Para mostrar que ele faz, que ele é Deus. Aleluia. E que ele ouve a nossa oração, o nosso clamor. Aquilo que eu falei com o Senhor hoje, quando eu cheguei em casa e deitei naquele sofá, meia horinha para descansar, o Senhor já me respondeu aqui. Porque o Senhor, ele é fiel, né? Então vamos entrar na palavra com o Senhor colocou no meu coração. Aqui nós vamos falar da Sunamita. Uma mulher que a Bíblia não vai citar o nome dela, mas uma mulher que vivia em Sunem. Louvado seja o nome do Senhor. E que observava o homem de Deus. Observava Eliseu. E ao observar, ela fala com seu marido: eu vejo que este é um grande homem de Deus. Aleluia. E que nós podíamos ajudar. Nós podíamos tornar a caminhada dele mais leve, mais confortável. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ela diz a seu marido: vamos preparar um quarto, para que quando ele passar por aqui, ele tenha onde descansar, ele tenha onde repousar. E assim ela fez. Preparou um quarto com uma cama, uma cadeira, uma mesa, um candeeiro, tudo aquilo que era necessário para que ele repousasse, para que ele descansasse naquele lugar. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. E Eliseu, se sentindo grato por essa mulher ter dado atenção a ele, as necessidades dele, ele fala com o seu amigo, com o seu servo Geazi:
o que podemos nós fazer por ela? Só que a mulher era rica, a mulher tinha de tudo. E Geazi diz, eu bem reparei, e ela não tem filhos, aleluia. E ele chega para ela e diz que num tempo determinado ela conceberia, ela daria à luz a um filho. E ela, que talvez já tivesse ouvido de outros profetas que ela teria um filho, mas que não aconteceu, que a promessa não se cumpriu, ela fala, não mintas a tua serva. E ele diz, sobre a minha palavra, eu digo que no tempo determinado você vai conceber. Você vai ter. Você vai ter. Glória a Deus. E isso acontece. No tempo determinado, Deus abre a madre dela e ela gera um filho. Só que um dia, esse menino está com seu pai, creio que ali na roça, né, plantando ou colhendo alguma coisa, e ele se sente mal. Ele sente uma forte dor de cabeça. E o pai pega o menino e leva e entrega para sua mãe. E a mãe pega o menino, coloca entre os joelhos e começa a orar. E aqui o Senhor falou comigo que muitas das vezes aquilo que nós colocamos entre os joelhos, debaixo de oração, pode até morrer, mas que Ele é poderoso para ressuscitar. Aleluia! Muitas das vezes, irmãos, a gente começa a orar, a clamar por algo, e ao invés de ver aquela situação se resolver, ao invés de ver aquilo melhorar, vai piorando. E a gente começa a ver a situação piorar, começa a ver o negócio se estreitando. A mulher coloca o menino entre os joelhos, a mulher ora, mas acontece o pior, ele vem a óbito, o menino morre, e ela pega o filho, coloca no quarto e vai em direção àquele que é poderoso para dar continuidade à promessa. Porque se você recebeu uma promessa, Deus não é homem para mentir. Ele não vai te dar algo que vai morrer no meio do caminho, não. Ele vai te dar algo e vai te dar condição de você manter. Deus garante o cumprimento da promessa e ainda garante a manutenção da promessa. Aleluia. Louvado, agradecido e exaltado seja o nome do Senhor. Só que a gente percebe aqui que a sunamita, ela tinha tido uma experiência extraordinária com Deus e com o homem de Deus, que liberou uma palavra sobre a vida dela e aquilo se cumpriu, se concretizou, porque o menino já tinha nascido. O menino já estava ali diante dela. Só que o menino veio a morrer. O menino veio a óbito. Mas ela não se desesperou com a situação. Ela não se desesperou com o cenário. Porque ela sabia que aonde ela podia ir buscar socorro, buscar solução para aquele problema. Como nós temos agido mediante as nossas dificuldades, mediante os nossos problemas, mediante um cenário de impossibilidade a qual nós temos vivido. Como nós temos nos apresentado diante desse cenário? Porque aqui ela encontra o homem de Deus, ele pergunta como vai a casa, como vai o filho, como vai o marido, e ela diz: vai tudo bem. Como dizer que vai tudo bem num cenário de morte? Tendo o seu único filho, o seu milagre, morto, sem vida em cima de uma cama. Mas é porque ela bem sabia em quem ela cria. Ela sabia aonde ela podia encontrar a solução para o problema dela, para aquela dificuldade. O interessante dessa história é que nem para o esposo ela conta. Nem para o esposo ela diz: olha, o menino morreu, não. E quantas das vezes nós perdemos bênção, perdemos vitória, porque falamos demais, porque falamos na hora errada, falamos com pessoas erradas, ao invés de falar primeiro com aquele que tem a solução para todos os problemas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está nos instruindo, está trazendo à nossa memória aquilo que já foi dito, mas que muitas das vezes nós nos esquecemos. Guarda a tua língua, fala menos, fala com aquele que pode resolver. Leva os seus problemas pro alto. Dorca estava morta. Ao invés de ele preparar o corpo e sepultar, eles levaram ela para o quarto alto. Então aquilo que está morto na sua vida,
vida, pode ressuscitar. Se ao invés de sepultar, você levar para o alto, colocar diante daquele que pode Glória a todas as Deus. coisas, daquele que é o dono do milagre, dono do impossível, aleluia. Aleluia. Como eu já disse, o nosso Deus, ele é Deus de milagres. Você que ainda não teve uma experiência de milagre com Deus, o que eu acho pouco provável. Eu acredito que aqui todo mundo tem uma experiência com Deus. Que orou em algum momento e o Senhor respondeu. Que vivia num cenário de impossibilidade e o Senhor chegou e mudou o quadro. E mudou a história. O problema é que muitas das vezes nós nos esquecemos daquilo que já vivemos, daquilo que já recebemos, daquilo que o Senhor já fez na minha e na sua vida. Mas no momento em que a gente lembrar que Ele é poderoso e fiel para fazer além do que pensamos, do que pedimos e do que imaginamos, e colocar diante dele o nosso impossível, nós vamos obter resposta. Vamos ver vitória. Vamos ver milagre acontecendo. Aleluia. E aqui essa mulher não se desesperou com o cenário de morte. Ela vai naquele que podia resolver o problema dela, que nesse tempo era o profeta. Mas hoje você tem livre acesso ao dono do milagre, ao todo poderoso. Glória a Deus. Você pode fechar a porta do seu quarto, como diz lá em Mateus, e se ajoelhar e falar com Deus. E Ele vai te ouvir no secreto, mas todos vão ver publicamente aquilo que o Senhor vai fazer. O milagre se tornando real na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está dizendo nessa noite para nós que aquilo que para nós é impossível, para Ele é possível. Aleluia. E se a gente crer, a gente vai ver a glória de Deus sobre a minha e a sua vida. Glória a Deus. Porque o Senhor está falando sobre morte. Dorcas tinha morrido. Para todo mundo ali, tinha acabado. Era o fim. Havia sido colocado um ponto final. Mas não. O Senhor está dizendo que aonde a gente colocou o ponto final, Ele colocou apenas uma vírgula. Que Ele dá continuidade para mim e para a sua história. Porque o nosso impossível é a matéria-prima que Ele precisa para fazer o milagre acontecer. Glória a Deus. Muitas das vezes nos encontramos num cenário de impossibilidade, queremos chorar, questionar, ao invés de falar, Senhor, aí ó, é o momento oportuno para o Senhor entrar e fazer o milagre acontecer. Aleluia. Nós não entendemos que nós estamos no cenário certo, num cenário de milagre, num cenário para Deus entrar e fazer o impossível acontecer. Aleluia. Glória a Deus. E ali, Eliseu manda Geazi ir até o menino, tocar nele com um bordão, para que ele voltasse à vida. Só que Geazi vai, faz o que Eliseu manda e nada acontece. Porque nem todo mundo tem a mesma unção. Nem todo mundo tem a mesma intimidade com Deus. Nem todo mundo vai falar em nome de Deus e o milagre vai acontecer. Mas tem aqueles que, além de chamados, são escolhidos. Aleluia. E aí, sim, vão Glória a Deus. fazer, vão contribuir, né, para que o milagre do Senhor aconteça. Então Eliseu vai até aquele lugar, chega lá, se deita sobre o corpo do menino e ali ele ora ao Senhor. Ele coloca olho com olho, nariz com nariz, boca com boca, dizendo, Senhor, a minha vida pela dele. Eu quero que o meu fôlego de vida passe para ele e que ele volte a ter vida. Para que a minha palavra continue sendo viva. Para que todos vejam que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus do impossível que o Senhor faz. Aleluia. E ali aquele menino ressuscita. E ele pega o menino e entrega para a mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ela não perdeu a sua fé. Ela não deixou de acreditar. Ela não se desesperou em meio à dificuldade, em meio àquele cenário de morte. Não. Ao invés de chorar, de se descabelar, de se desesperar, ela creu, ela confiou e ela viu o milagre acontecer. O seu filho tornar a vida. E não é diferente na minha e na sua vida não, irmãos. O nosso Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus e será de geração em geração.
Aleluia. Ele é o Deus da eternidade. Então, ele não é limitado. Ele é um Deus ilimitado. Nós que muitas das vezes queremos limitar o poder do nosso Deus, achando que o nosso impossível é impossível para ele. Mas Deus está dizendo nessa noite, o seu impossível é a matéria-prima que eu preciso para entrar e fazer o milagre acontecer. Eu não sei qual é a impossibilidade de cada um de vocês aqui, mas eu sei que o nosso Deus é poderoso para entrar e fazer o seu impossível se tornar possível. Sabe por quê? Porque nós servimos o Deus do haja, o Deus do de repente, o Deus que libera uma palavra e tudo acontece. Porque quando ele disse haja luz, aonde não existia nada, a palavra vai dizer que assim foi, e assim aconteceu, e assim sucedeu. Porque ele libera uma palavra e traz à existência aquilo que não existe. E nós estamos sendo provados na nossa fé, porque muitas das vezes falamos com a boca, mas quem conhece o coração, a intenção do coração do homem é só o Senhor. Aleluia. E muitas das vezes nós dizemos que cremos, que confiamos, que sabemos muito bem quem temos crido. Aí o Senhor nos coloca numa situação de impossibilidade, uma situação de dor, de tristeza, de sofrimento, de provação. Igual a que eu passei chegando no monte e ouvindo uma palavra para me desestruturar, para colocar o meu Deus à prova, para dizer, mas eu não te sirvo, mas eu não te busco, mas eu não faço, eu não aconteço, mas eu não falei nada. Eu falei, Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. O controle da minha vida está na palma das suas mãos. Glória a Deus. Só vai acontecer aquilo que o Senhor determinar sobre a minha vida. Eu não aceito nem viver de permissão. Aleluia. Eu não quero viver da tua permissão, quero viver da tua vontade. Então que seja feita a sua vontade na minha vida. Se eu tiver que sair daqui, que assim seja. Se for para a glória do teu nome, que assim seja. Mas o Senhor, é Deus quem dá a última palavra, não é o homem. Se eu me desesperasse com a palavra que eu ouvi, eu ia desacreditar do Deus que eu sirvo. Mas eu permaneci crendo, confiando que Ele é fiel e poderoso para fazer além daquilo que eu penso, do que eu peço, do que eu imagino. Por quê? Porque os pensamentos dele são muito maiores que os meus. Aleluia. Porque os caminhos dele são muito mais altos que os meus. Glória a Deus. E Ele tem preparado para nós aquilo que foi dito aqui. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nem sequer chegou no seu coração, porque você é ilimitado. Você tem limite até para sonhar, mas o nosso Deus não. Ele é um Deus ilimitado. Então Ele faz muito além daquilo que a gente pensa, sonha e imagina. Porque Ele é poderoso e fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Tem pessoas aqui, diz o Senhor, que já tem as promessas por esquecida. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, traz à memória aquilo que te dá esperança. Porque a promessa que eu fiz, ela não tem prazo de validade. Aleluia. Sou eu, Deus fiel, para cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo me traz à memória agora sobre Caleb. Caleb, ele recebeu uma promessa de que ele herdaria aquilo onde os seus pés pisaram. Só que não passou um ano, não passou 2, não passou 10. A palavra diz que passou 40 anos, porque quando ele recebeu a promessa ele tinha 40. E quando a promessa se cumpriu ele tinha 80. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Caleb diz, ainda hoje eu estou tão forte como era antes, para lutar, para guerrear, para entrar e sair, para conquistar aquilo que me foi proposto, aquilo que me foi prometido. E assim ele faz. Para herdar a promessa não cai de paraquedas não, ele teve que ir lá lutar, ele teve que ir lá buscar, ele teve que vencer os gigantes daquela terra para tomar posse do Monte Hebron, aleluia. Mas quando ele toma posse, vai dizer a palavra que tal qual era a sua força há 40 anos antes, era naquele tempo. Sabe por quê? Porque Deus preserva a força, a saúde, o vigor,
para conquistar e para desfrutar daquilo que você conquistou. Tá achando que acabou, que é o fim, que não dá mais, que você está no seu limite? Hoje o Senhor renova as suas forças. Hoje o Senhor renova as suas forças. Porque ainda tem luta sim, tem guerra sim, mas tem muita vitória. E Deus vai te fortalecer, te renovar, para você desfrutar de tudo aquilo que você ainda vai conquistar. Porque a promessa do Senhor vai se cumprir, para que o nome dele seja glorificado. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando nós achamos muito que é sobre nós, que a promessa vai acontecer para que nós sejamos engrandecidos, o Senhor mantém tudo parado, tudo preso, tudo travado. Mas quando nós entendemos que é no tempo dele, na hora dele, porque é tudo por ele, para ele, aí o Senhor começa a destravar. Aí o Senhor começa a fazer acontecer, para que o nome dele seja glorificado. Então aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor prometeu, ele é fiel para cumprir. Meu Deus. E não limite o poder do Senhor. Não coloque um ponto final aonde o Senhor colocou uma vírgula. E também não coloque interrogação aonde o Senhor colocou um ponto final. Saiba ouvir a voz do Senhor. Saiba entender o tempo de Deus. Há um novo tempo sobre a igreja. É um tempo de cumprimento de promessa. Há um tempo de avivamento. Mas o Senhor precisa que nós estejamos posicionados da maneira que Ele determinou, da maneira que Ele nos chamou, para que assim aconteça, para que se cumpra as suas promessas na minha e na sua vida. Que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Então saia daqui com essa palavra. Saia daqui avivado pela palavra. Porque o nosso Deus, Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. E a promessa está de pé. E tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Nós só precisamos perseverar. Nós só precisamos confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo mais Ele fará. Quem entrega, quem confia, descansa. Então, não deixa a insônia chegar até você. Não deixa a insônia tirar a tua paz. Meu Deus. Não deixa a ansiedade tirar aquilo que o Senhor tem depositado em você. Aleluia. O Senhor disse que tem pessoas aqui essa noite que vai dormir um sono tranquilo. Aleluia. Porque Jacó, quando estava naquele momento de fuga no deserto, encostou a tua cabeça numa pedra, mas ele teve um sonho perfeito. Porque ele via anjos subindo e descendo, o céu se abriu. Glória a Deus. É no seu cenário de impossibilidade, é no seu deserto, é no seu cenário de escassez que o Senhor vai se apresentar para você como aquele que supre a sua necessidade. Deus vai se apresentar suprindo a sua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então deita e durma. Fala: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Aquilo que eu não posso, aquilo que eu não consigo, aquilo que eu não sei, o Senhor sabe, o Senhor pode e o Senhor faz. Entrega, confia e descansa, e o mais Ele fará. E depois volta aqui para contar a vitória. Porque o Senhor já decretou vitória sobre a vida de vocês, sobre aquilo que vocês têm colocado diante dele como súplica, como clamor. E Ele tem ouvido, e a resposta já foi enviada. Fica ligado, porque no abrir e fechar de olhos, você vai ver se tornando real na sua frente aquilo que é impossível. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade nessa noite. Que o Senhor vai abençoe. Glória a Deus, aleluia.